Machado de volta no podcast que deixou ele famoso, que alçou ele aí a fama, essa fama que ele ganhou como bom debatedor, que é os Três Irmãos, dessa vez debatendo com outro marxista, o Breno Altman, para debater a urgente pauta, Lenin ou Trotsky. Qual morto da Silva é mais relevante no cenário atual? Tô brincando aí, comandante, não vai pegar pilha não. Vamos aqui, ó. Você é um negacionista, dentro do tom. Responde a verdade. Dentro do tonzíssimo, tá? Vamos lá. Pau torou. Torou? Não torou? Então vambora. Histórica. Eu acho que a gente tem que ter lealdade à verdade histórica. E... Acabou meu tempo? Sim. Machado, sua última pergunta. Eu tenho a última pergunta. Tá, e aí, ó, assim, só pra galera entendendo. O dele estourou, passou 1 minuto e meio pra você. Ele tinha 3,5. Não. Gastou 5, Tá ficou bom. 1,5. Beleza? Ele tem 4,5. Sua última Isso. pergunta, Machado. Beleza? gente, ó, Três Irmãos ninguém se importa com regra, cara. Esse negócio de regra, não, passou 10 segundos, 20 segundos, tanto faz, pô, tanto faz. Deixa torar. A diferença entre o que aconteceu em 21 e 22 e 32, 3 é muito óbvio, né? Existiu uma guerra. A requisição forçada era para alimentar os soldados em guerra. Aqui a guerra foi produzida ao se deliberar a requisição. Percebe a diferença abissal? Na primeira, existe o fato objetivo da guerra. Por isso, temos que fazer a requisição para alimentar os camponeses. A segunda, não existe a guerra. A guerra é criada ao se fazer a requisição. É só essa a diferença, né? É só essa a diferença. Aí Lossurdo chama isso de a Grande Guerra pelo nazismo que vinha depois, embora na época Stalin achava que o nazismo não era tão ruim assim, que a social-democracia era mais ou menos a mesma coisa, né? Depois que os discursos vão mudar, vai voltar de novo, né? Então, é importante fazer essa ponderação. Mas para vocês entenderem o que é socialismo no seu país. Eu volto a insistir. Querer que o socialismo avance no país, quem fez a revolução, o revolucionário que não quiser tá doido, tá maluco, tem que mandar internar. Socialismo no seu país não tem nada a ver com isso, tá? Socialismo e internacionalismo, ou revolução permanente, na verdade, internacionalismo, que se contrapõe a socialismo no seu país, também não quer dizer se meter em aventuras de qualquer natureza para a expansão da revolução. Ora, você evidentemente vai fazer... Assim, para além das piadinhas aqui da brincadeira, eu tava, obviamente, eu tava fazendo algo mais útil da minha vida, que eu tava no bar, tava num churrasco, era um churrasco num bar, tá, chat? O bar é do amigo nosso, ele decidiu assar uma carne. Aí eu saquei o celular e o pessoal no Instagram mandou, o pau tá torando lá. Daí eu entrei, tinha 7.000 pessoas ao vivo no Três Irmãos Podcast. Uma semana depois, 24 horas depois, menos de 24 horas depois, um debate de 4 horas, aonde você concorde ou não, discorde ou não de um do outro, um debate respeitoso, debate de ideias, você pode dizer que o Gustavo Machado tá errado, você pode dizer que o Breno Altman também é errado, mas ambos defenderam seus pontos de vista com bastante embasamento, sem desrespeitar, sem piscadinha, sem ficar fazendo gracinha para Reels. Então foi uma coisa, assim, muito diferente dos debates que nós estamos acostumados e que as pessoas também estão acostumadas no YouTube, que é o debate de ofensa, de gracinha, de bobajada, de lacradinha, de piscadinha para rios, né, do Fetilson. Olha o Fetinho aqui, você não gosta do Stalin, mas esse Fetinho do Stalin aqui, o que você acha? Então não tem essas coisas. E tava passando de 100 mil visualizações, 4 horas de debate. Então é o seguinte, querendo ou não, a gente pode falar que apesar das diferenças, o marxismo mesmo nunca esteve tão em alta assim no YouTube. Olha o público que se criou ao redor do marxismo. Olha o público que se criou. Pô, sexta-feira, 7.000 pessoas sem vida social. Brincadeira. 7.000 pessoas acompanhando um debate no YouTube sobre Lenin, sobre Stalin, sobre Trotsky. 100.000 visualizações, 4 horas de debate, sem gracejo. Cara, eu acho isso uma coisa incrível, assim, de verdade. Assim, tirando as brincadeiras, eu acho isso bem legal, cara. Mas vamos ver. Ação, se você tiver forças para fazê-la. Agora, significa que você... O teste final foi, o que eu fiz? De manhã, sábado de manhã, eu entrei nos comentários do vídeo e fui no Twitter, né? E não vi nenhum comentário assim, nossa, o Breno Altman destruiu o Gustavo. Nossa, o Gustavo destruiu o Breno Altman. O povo nos comentários, principalmente no canal, pô, que debate qualificado, que debate bacana, esse debate quem ganhou foi o público e tal, etc, etc, etc. Então, eu achei uma coisa interessante, entendeu? Achei legal. Você não vai mudar aquilo que você defende em função dos limites que existem. Isso não é possível de fazer agora, a gente continua trabalhando para isso. O stalinismo mudava de posição igual se troca de cueca.
cada 2, 3 anos ele mudava de acordo com a conveniência. Estou falando de posição, não é de posição a respeito do que fazer na situação concreta, que a gente vê o que dá para fazer ou não. Era de concepção de mundo, de projeto, de linha para os partidos comunistas. Então eu vou fazer uma listinha aqui para vocês entenderem como é que era esse zigue-zague. De 24 a 29, a Terceira Internacional, hegemonizada por Stalin, defendia o que ele chamava de Frente Única Revolucionária, mas esse nome que é muito bonito, né? Frente Única Revolucionária, na verdade significava o quê? Nós temos que unir com os setores progressivos nos países atrasados para o desenvolvimento do país, do capitalismo no país, até que esteja dadas as condições para a revolução, que vai levar o Partido Comunista Chinês a se aliar ao Kuomintang. O Kuomintang toma o poder com a ajuda do Partido Comunista Chinês e com a ajuda da União Soviética, que logo depois extermina o Partido Comunista Chinês inteiro. Já fizeram o seu papel, já nos ajudaram, agora exterminam todo mundo. Isso inclusive vai gerar força para Mao, que sempre defendia a luta pelo campo. Ele já existia nessa época. Depois ele vai lá para os grotões da China, vai organizar um setor e vai reaparecer com muita força tempos depois, né? Mas Mao até então era uma figura pequena no interior do Partido Comunista Chinês, mas já atuava. Depois virou a linha do social-fascismo. Veja que tudo está ligado a interesses internos, burocráticos internos. É uma burocracia que quer sobreviver. É uma burocracia que quer sobreviver sim ou sim. Então, nesse primeiro momento, favorecia, das minhas relações internacionais, eu não ter uma política ofensiva contra partidos nacionalistas, partidos capitalistas no interior, sobretudo de países periféricos, que é onde eu conseguia fazer algum tipo de aliança. Quando chega lá em 29 e 33, muda completamente. Agora é a teoria do social-fascismo. Agora, inclusive o Breno evita de tocar nesse tema que eles... Esse negócio de social-fascismo mesmo, esse dia eu ouvi não sei quem falando sobre isso. Será que foi o Pedro Ivo? Eu não me aprofundei muito, eu nunca tinha ouvido falar nisso, o social-fascismo. Sabe que foi essa a linha do Stalin nos respeito, 4 anos, estou perguntando agora, nos 4 anos anteriores à ascensão de Hitler ao poder. Falta uma pessoa desequilibrada nesse debate. Pois é, viu? Vocês tiram sarro das pessoas desequilibradas, mas são elas... tá? Mas são elas que trazem alegria para vocês, tá? Isso aí um erro grotesco do Stalin. Democracia e nazismo, fascismo é a mesma coisa. Então eu não tenho que unir com sociais-democratas para destruir o nazismo. Então veja, a linha, por exemplo, de Trotsky não era que eu tenho que esconder o meu programa e misturar, criar um partido só com a social-democracia. Não, mas no combate ao nazismo eu luto junto com eles. Se tivessem feito isso na Alemanha, Hitler não tinha ascendido ao poder. Mas aí depois, como Hitler ascende ao poder, ele passa para a linha das frentes populares. Agora ele está com medo de Hitler, com razão, e tinha que ter medo mesmo. Eu teria, se tivesse um lugar, então isso aqui não é uma crítica, é só uma constatação. Ele agora não, agora eu tenho que fazer alianças com as democracias ocidentais contra Hitler. Então agora eu não defendo o comunismo na França, não. Agora eu defendo o governo de frente popular, que reúne todo mundo dentro de um governo só, que não é um governo revolucionário, evidentemente, como ocorreu na França. Da Revolução Espanhola, onde os anarquistas e comunistas eram de longe as maiores forças, eu pego os liberais lá, que era uma força secundária, e coloco eles no governo de frente popular, porque agora o que importa é a luta contra o fascismo. Mas isso até ele fazer o Pacto Germano-Soviético, do qual ele já vinha tentando anos antes, como eu mostrei aqui. Aí agora não, agora muda tudo. Eles passam, agora, nesse período entre 33 e 38, os nazistas naquele período sim, tudo era combater o nazismo. Inclusive eu podia até esquecer o comunismo, o importante era só combater o nazismo. Agora não, com o Pacto Germano-Soviético, luta entre nazismo e os outros grupos é uma luta entre imperialismos. Essa foi a teoria que foi elaborada por Stalin. Por quê? Porque agora o Pacto Germano-Soviético, para favorecer a nossa sobrevivência interna, o Pacto Germano-Soviético combateu o nazismo, não convém mais. Inclusive o discurso anti-inglês agora é acirrado. Agora Trotsky não é mais um agente nazista, como eles defendiam. Agora o Trotsky é um agente dos Estados Unidos, da Inglaterra. No meio desse caminho, eu já listei aqui, não vou nem repetir a quantidade de revoluções que foram destruídas, fracassadas, interrompidas, capitularam à luz disso. Tô achando que o Gustavo não gosta do Trotsky, hein? Do Stalin, hein? Tô começando a desconfiar que ele não gosta do Stalin. Tô começando. Tudo. Eu queria que você explicasse esse vai e vem, Breno.
Porque, veja, não é um vai e vem porque a gente faz o que dá para fazer. Você não tenta tomar o poder toda hora. Se você não tem condições de tomar, você não toma. Você procura organizar. É uma mudança de conteúdo. Ora, social-democracia e nazismo é a mesma coisa. Veja, isso é uma caracterização. Ora, eles são o extremo oposto. Eu, inclusive, me dissolvo na social-democracia e com os liberais. Ora, não mudou outra vez. É uma luta entre imperialismos. Que mudança conjuntural é essa que faz com que a cada 3 anos todo o conteúdo da luta de classes mundiais seja o inverso? Ou será que o que nós temos são interesses burocráticos que quer sobreviver enquanto burocracia, uma burocracia que se desgarrou da classe e agora ela utiliza os ganhos dessa revolução, que foram muitos, sem dúvida nenhuma, não tenho o menor pudor de negar isso, sem dúvida foram muitos, mas utiliza esses ganhos para a sua manutenção privada. Então, como que você explica esse vai e vem que muda, faz um ângulo de 180 graus de conteúdo, muda de roupa todos os dias e, curiosamente, essa mudança de roupagem é sempre conveniente para a sua sobrevivência, mas nunca é conveniente para todos os outros países do mundo e os processos que supostamente a União Soviética deveria estimular, apoiar e incentivar. Sua resposta? Qual é o meu tempo? Você tem 5 minutos... Com mais, eram 4h30, então você vai ter mais... Luiz, você consegue traduzir o que está sendo dito em linguagem de memes do Luiz Verso? Não, ele está dizendo que o Stalin era que nem o Júnior Shed. Cada hora ele inventava uma história diferente, entendeu? E ele chegava e falava assim, não, agora o Cariani tá fora da Growth, entendeu? E aí o povo falava assim, puta, sério? E ficava aquele drama do caramba. Eu falava, não, agora o monarca é alcoólatra e depressivo. Então ele ficava nessa. E aí a turma tinha que ficar... E ele mudava de opinião o tempo inteiro. É uma coisa complicada. Isso. Agora é meio Júnior Shed. 2,5, 7,5. 7 minutos. 7,5. Entendeu? Tempo pra burro, Entendeu? É isso. Tô pensando o que eu vou falar em 7 minutos. Não, mas não precisa. Se você quiser... Não, você não precisa. É igual botar Qual bolo, a qualidade desse bolo numa debatedor festa aí? e dizer que não pode Que não comer. usa o tempo. O cara tá usando o tempo a mais. O Pô, é óbvio. Pô, rapaz, ele você reclama vamos que lá, vai ter muito tudo. tempo agora, né? Vamos lá. Mas foi mal, só para não perder a piada. Eu sei que não é nem nesse caso, não é o caso do Breno. Eu fiz um debate com um liberal aí que ele tinha tanta coisa para falar que ele ficava desesperado pro tempo acabar. Ele perguntava assim, falta quantos minutos? 3. Quer falar? Quem quer o liberal? Bora lá. Superman. O Superman. Existe um liberal chamado Superman? Superman. Existe um... Liberal? Bora lá. Superman. Existe um liberal chamado Superman? Superman. Existe um liberal chamado Superman. A cara do Breno, ele tá indignadaço, cara. Bem-vindo à internet, Breno Altman. Eu serei o seu guia. Pior que existe, cara. É o Snyder. Eu não acompanho. Não lembro o nome da Bom, figura. vamos lá, né? gente. E o Gustavo torando no Monster. Olha, análise concreta da situação concreta. É obrigação de qualquer revolucionário operar a partir da análise da realidade. E as realidades em determinados tempos históricos, elas mudam aceleradamente mesmo. Isso não quer dizer que você acerte sempre. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Mas a sua obrigação, como dizia Lenin, análise concreta da situação concreta, a sua obrigação é compreender aquela conjuntura que você está vivendo e adequar a sua política àquela situação. Então, por exemplo, essa listagem que fez o nosso querido Gustavo, ela pode até dar um passo atrás. De 1917 a 1923, a crença dominante na direção bolchevique, Lenin, Trotsky, Stalin, todos, na Terceira Internacional, fundada em 19, era de que a Revolução Mundial estava amadurecendo. E que a vitória da Revolução Soviética em 17 era um acelerador da Revolução Mundial e que essa Revolução Mundial tinha como epicentro a Alemanha. E que a Revolução Mundial salvaria a União Soviética e ajudaria a Revolução da Alemanha, salvaria a União Soviética e expandiria a Revolução pelo menos. Luiz, você gosta de energético? Tem gosto de ressaca, gente. Eu não consigo tomar energético. Energético pra mim tem gosto de ressaca. Naquela época eu era moleque, tomava vodka com energético. As Coves, as vodka mais vagabunda, que é o que eu conseguia comprar, com aqueles Red Horse, Red Horse. Esse mesmo, de litro, a gente comprava aquele Red Horse de litro. No âmbito europeu. Essa era uma crença razoável até 1923. Havia chances mesmo da Revolução ser vitoriosa na Alemanha. Mas a Revolução foi derrotada em 1923.
Deveriam os bolcheviques ficar com a mesma política que tiveram de 17 a 23, depois da derrota da Revolução da Alemanha, sem que tenha ocorrido em qualquer outro país um movimento revolucionário viável? Não, eles não podiam ficar com a mesma política. Então você tem, a partir de 1923, um refluxo do processo revolucionário. A União Soviética estava sozinha e sozinha ficaria por um bom tempo. Então, naquela conjuntura de 1923 em diante, era necessária uma outra política. Uma política que desse um jeito de construir o socialismo na União Soviética, de avançar na construção do socialismo na União Soviética, sem depender da Revolução Mundial. Porque depender da Revolução Mundial, que havia perdido viabilidade imediata, seria o suicídio do Estado soviético. É nesse momento que nasce a tese do socialismo num só país e que é colocado como questão principal para o movimento revolucionário do mundo a sobrevivência da União Soviética. E era correto, porque a União Soviética era a única revolução que havia acontecido e ela precisava ser defendida a todo custo. Era a questão, a pedra angular, a questão central, era defender a União Soviética. É nesse período que você tem, desde 1921, mas elas vai se prolongar até 1929, em termos internos você tem a NEP e você vai ter toda uma política da internacional, considerando que aquele período era um período de estabilização do capitalismo, portanto um período defensivo, no qual não poderia haver, ou a tendência não era que ocorresse novas revoluções, pelo menos a curto e médio prazo. Portanto, é evidente que a política tinha que ser outra. É evidente que a política tinha que ser outra. Depois, nós temos os acontecimentos de 28 e 29, os acontecimentos internos na União Soviética que dizem respeito à NEP, que aqui já tive a oportunidade de comentar, os problemas, inclusive, econômicos que a NEP trazia, e os acontecimentos externos que colocaram como questão premente a industrialização acelerada da União Soviética. Essa industrialização acelerada, ela dependia da renda agrícola. O Gustavo tem razão. A guerra civil representada pela coletização forçada do campo, foi desta vez uma iniciativa dos bolcheviques. Mas era uma iniciativa inevitável, porque ou se colocava as mãos na renda agrícola para poder financiar a industrialização, ou se colocava a mão na propriedade dos kulaks, dos camponeses mais ricos e até dos camponeses médios, para alimentar as cidades, ou a revolução pereceria e perderia o apoio do seu núcleo fundamental, que era o proletariado urbano. Porque ele ficaria sem comida. Havia manifestações de massa naquele período exigindo o retorno ao comunismo de guerra. Vários círculos operários pressionavam por isso. A política de requisição forçada dos produtos agrícolas mudou a situação. Ocorre a crise de 29. Essa crise de 29 era prevista na Internacional desde 27 e 28. Luiz tá com entendendo. Não, eu tô gostando da conversa, porque eu li o livro do Lenin lá, né? Aquela negocinho desse tamanho, que é a chulapa de livro. E a parte da fome mesmo na coisa é bem interessante. É basicamente isso que dá. 8. Ali comete-se um erro. Qual foi o erro que se comete? Uma compreensão de que estava entrando em uma outra etapa revolucionária, a partir da crise mundial do capitalismo de 29 e dos seus fatos precursores já em 27 e 28. Abriria-se uma nova possibilidade revolucionária e, portanto, passou-se a ter uma política de ofensiva revolucionária, classe contra classe, como disse Gustavo. Foi um equívoco, porque subestimou a tendência de ascensão do nazifascismo. Essa política foi retificada. Quando é que essa política foi retificada? Em 1934. O informe que retifica essa política na Internacional é o informe famoso sobre a Frente Única Operária de Georgy Dimitrov. O que era a proposta de Georgy Dimitrov? Nós temos que recompor as relações entre o setor revolucionário do movimento operário, os comunistas, e o setor reformista, que era a social-democracia, para fazer frente, para resistir ao nazismo, que já havia chegado ao governo na Alemanha, e para fazer frente à ascensão do nazifascismo em outros países da Europa e mesmo fora da Europa. Outra política. Então é absolutamente normal a mudança da política em função da alteração das situações. Seria estranho se fosse o oposto, se se mantivesse a mesma política. A religião pode fazer isso, ou grupos políticos aferrados a dogmas podem fazer isso. Ter a mesma...
Enfim, a parte mesmo lá que explica quando o Lenin, né, que foi o Lenin Stalin, agora, pô, acabei de ler o negócio, já tô me confundindo. Pá, baniu lá, né, a Igreja Ortodoxa Russa e tal, mas durante o esforço de guerra, o Stalin foi lá e falou, opa, volta aqui com nós, que nós precisamos de vocês. Né? Querendo ou não, o povo gosta é cristão ortodoxo, nós estamos num esforço de guerra aqui de nação, a gente precisa se juntar de novo, não é hora da gente estar aqui com picuinha, entendeu? Então volta pra cá, se alia com nós, vambora. Né? A posição não importa com a realidade, que é o que ocorre predominantemente no movimento trotskista. O movimento trotskista resolve tudo com crise de direção. Todas as realidades, quase todas as realidades são realidades revolucionárias. Por que a revolução não é possível? Porque não tem uma direção. Então você tem que lutar contra a direção que existe para ela ser substituída. Se ela for substituída, está resolvido o problema. As realidades são quase sempre as mesmas. Né? Nesse processo se cometeu erro na China, se cometeu erros em vários lugares. Agora, é evidente que os acertos foram maiores que os erros, senão a União Soviética não teria nem sobrevivido, nem o campo socialista se expandido depois da Segunda Guerra. Os resultados mostram que houve mais acertos do que ocorreram erros. Isso é muito evidente, é uma evidência histórica, porque se você erra mais do que acerta, você não ganha força, você perde força. Não é? A União Soviética tinha que ter deixado de existir se o quadro desenhado pelo nosso Gustavo fosse verdadeiro. Quando Stalin morre, havia um campo socialista que ia para além da Europa, que alcançava a Ásia e que logo a seguir alcançaria a África e a América Latina. Enquanto permaneceu essa segunda onda revolucionária, houve uma expansão como jamais tinha acontecido antes do campo socialista, e sequer tinha sido imaginado nessas proporções, porque houve a transformação da luta de libertação nacional em luta socialista, com a Revolução Chinesa, com a Revolução Vietnamita, com a Revolução Coreana e assim por diante. Né? Outro argumento para finalizar, eu estou respondendo uma pergunta, né? Eu já me confundo. Só para concluir. Seu tempo aqui tá bom. Só um rápido comentário. O argumento do Gustavo. Não, pelo menos uma lacradinha vão ter que dar aí, não é possível. Uma lacradinha, uma assim, só pra eu soltar um áudio aqui. Novamente, é um argumento idealista. As mudanças de posição era para atender os interesses dos burocratas. Gustavo, se fosse assim, a melhor maneira de atender os interesses dos burocratas é fazer o que o Gorbachev fez. Restaura o capitalismo, se acerta com o imperialismo, transforma os dirigentes da burocracia em novos capitalistas e está resolvido o problema. Isso não foi feito. Ao contrário, a União Soviética é que jogará o papel decisivo na luta contra o nazismo. É a União Soviética que jogará o papel decisivo na luta contra o imperialismo depois de 45. É a União Soviética que será o sustentáculo das revoluções em todos os continentes. É a União Soviética que será o sustentáculo da luta da classe trabalhadora no Ocidente. Historiadores importantes como Eric Hobsbawm disseram isso muito claramente. Jamais teriam existido as conquistas obtidas pela classe trabalhadora na Europa Ocidental se não existisse a União Soviética, se não existisse o Exército Vermelho, se não existisse o risco revolucionário. Então o seu argumento é negacionista. Ixi, é uma fantasia argumentativa. Ele não tem lastro na realidade. Ai, que isso. Machado, sua réplica final aí. Aí você topa que... Quanto tempo eu tenho em total? 3h20. Ele passou quanto tempo? 1h20 e poucos lá. Ele tinha um tempo. Tinha um banco. Ele tinha 7 e pouco, foi até 9. Ele tinha 7,5 e foi até 9h20. Aí, só para eu saber, ele faz a réplica e a gente... E aí acabou. a gente encerra. A gente dá um intervalinho. Isso aí? Né? E aí depois tem o superchat, é isso? Exato. Beleza. Tá bom. Que paz, Eu vou ter que ser bem tópico aqui. que paz, que harmonia. Pelo amor de Deus. Né? Primeiro, de fato, se eu tivesse razão, a União Soviética não teria sobrevivido e não teria acabado, e acabou, e terminou. Né? O socialismo no só país terminou como socialismo em nenhum país. A outra questão que ele sempre fala da expansão, eu já repeti diversas vezes, todas as revoluções se deram, alguns casos, Stalin atuando contra, e outro ele teve simplesmente nenhuma participação. Stalin, a União Soviética, enquanto existiu a Terceira Internacional e tudo mais. E aí a gente entende hoje, inclusive, o contexto, o que eram os trotskistas, o que os stalinistas tinham que os trotskistas não tinham nesse período. O país.
que eles herdaram, né, a partir de todo esse processo que a gente discutiu. Um dos maiores países do mundo, uma estrutura daquele tamanho. Hoje a gente vê os PCs mundo afora, não, as intervenções deles não são superiores às nossas, na média. Tá? Vão ter casos e casos em diversas situações. China, Cuba, né? Vietnã, Coreia do Acho que aquilo ali só sobrou o nome, né? Por favor. Mas os PCs ligados à União Soviética, se pegar o brasileiro, por exemplo, né? Podemos discutir aqui, mas o PC tem no Brasil uma intervenção muito superior ao PST. Não creio que seja o caso. Podemos discutir, mas no mínimo temos que aceitar que não há enormes diferenças, no mínimo. Tá? Países onde os PCs não tinham muito forte, o trotskismo desenvolveu muito mais, como é o caso da Argentina, por exemplo, que nunca desenvolveu um PCB muito forte. Tá? O trotskismo teve papel em inúmeros processos. Tá? Eu não nego o balanço de que foi uma derrota, como até hoje do marxismo foi. Nós temos que aceitar isso. Né? Não foi uma vitória, teve vitórias, mas que terminou em derrotas. Agora, teve papéis importantes na América Latina, no Brasil, no próprio processo que levou à constituição do PT, com as lutas operárias dos anos 80, em processos revolucionários na América Latina, como na Bolívia, em outros lugares, cumpriu papéis importantes, embora, sem dúvida, muito aquém do que nós queremos. Tá? E aí teríamos que discutir cada um dos casos. Sem dúvida, a realidade muda o tempo inteiro, a gente tem políticas que respondam à realidade. Agora, todos esses casos que eu mostrei, a diferença não era de adequar a intervenção à situação concreta que estava dada, era de mudar o conteúdo, a finalidade e o objetivo. Né? A tal ponto de que você tem, em várias situações que se deram no pós-guerra, que se deram lá no período da Frente Única Revolucionária, que se deram no período de Frente Popular, o socialismo está colocado. Aqui nós temos que fazer aliança com os democratas por causa dos fascistas. E no período anterior, a gente tem que tratar a social-democracia e fascismo como sendo a mesma coisa. São coisas assim que não tem como conciliar uma com a outra. Agora, é claro que a linha muda. Inclusive, o próprio Trotsky defendeu a mudança de linha com a ascensão do nazismo, que era fazer a frente única com a social-democracia para enfrentá-los. Foi uma mudança de linha com relação ao que estava dado antes, que não tem nada a ver com a mudança de objetivo. Aqui no Brasil, gente, Prestes sai da prisão para apoiar Vargas. Olha, percebe? Ele saiu da prisão, estava preso por Vargas, e sai para apoiar o governo do Vargas, determinado pela Terceira Internacional e pela União Soviética. Para a gente entender. Não existia mais quando os Prestes sim, mas foi determinado pelo PC de qualquer forma. A Internacional já tinha acabado a pedido do Churchill e do Roosevelt. Então, bem, é isso. Não vai ter como entrar aí em todos os pontos. Tentei ser o mais tópico possível. Tentei ser o mais tópico possível. É brincadeira. Pô, não dá nem pra contribuir, chat. O debate tá bom, o debate tá bom. O debate tá bom. O que ele falou que União das Repúblicas. O Trotsky é o Ciro Gomes? Que história é essa? Cadê? 2h36. Ciro Gomes da política. Virou uma bandeira para tentar conseguir, sem sucesso, apoio no interior da União Soviética e para conquistar plateias no Ocidente liberal. Para ganhar capa do New York Times, para ganhar espaço na imprensa, para ganhar espaço junto àqueles que já se movimentavam para tentar destruir a União Soviética. É só então que Trotsky acorda para a democracia, Gustavo. Antes disso, ele era como Lenin, ele era como Stalin, ele era como toda a direção bolchevique. É vencer ou morrer. Nós não temos uma terceira hipótese. E para vencer, para a revolução vencer, vou repetir uma tese do Trotsky, Gustavo. Tudo que ajuda a revolução é moral. Inclusive a mais brutal violência contra os seus inimigos. Essa é uma frase do Trotsky, você sabe que é uma frase do Trotsky. A moral é a revolução. Eu sou um leitor da obra do Trotsky. Eu não sei se você é um leitor da obra do Stalin, deveria. Eu sou um leitor da obra do Trotsky. Aliás, é um grande historiador. Trotsky, como historiador, é magnífico. Embora tenha uns exageros, a trilogia dele, História da Revolução Russa, é um livro que eu recomendo para todo mundo. É um grande livro. Tá? Agora, o problema de Trotsky é que ele tinha a alma do Ciro Gomes. Eu não estou comparando... Claro que não, a estatura histórica, não faz nenhum sentido comparar isso. Estou comparando a alma. Qual é a alma? A alma movida pelo rancor. Que isso? Quando a alma de uma pessoa é movida cara. pelo rancor, vale tudo. Que isso? Esse é um problema. Que isso? Esse é um problema. Claro que não é só um problema psicológico, nem principalmente psicológico. Tem a ver com as
teses defendidas pelo trotskismo. O trotskismo O Tamir vai desmaiar. Se o Tamir ver esse negócio aí, desmaia. Não deixem, não peçam pra ele reagir. A alma do Trotsky era igual a do Ciro Gomes, porque foi movida pelo rancor. Que isso, cara? Que absurdo falar isso dele. por exemplo, é muito aferrado a uma explicação para todas as derrotas revolucionárias que aconteceram, e várias revoluções foram derrotadas, que é a tese da crise da direção. O que é a crise da direção? A culpa por uma revolução não ser vitoriosa é porque a direção errou. Esta tese, que é uma tese esdrúxula, é claro que as direções têm responsabilidades, mas resumir os problemas das revoluções à crise de direção é o que abre espaço para o mais brutal sectarismo. E por isso que o trotskismo tem que ser estudado pela biologia. Na biologia a gente aprende a cissiparidade, a repartição das células na sua reprodução. Né? Por que o trotskismo se divide tanto? Além de não ter força de massa, e não ter força de massa ajuda a divisão, tem a ver com a compreensão de que as realidades devem ser entendidas sempre sob esse conceito de crise da direção. E esse não é um conceito que possa monopolizar as análises. Foi uma lacradinha? Vocês acham que foi uma lacradinha? Acho que não. Acho que ele deu uma alfinetadinha. Ele não gosta de Ciro Gomes. Pode ter essa centralidade que o trotskismo dá, porque isso é uma análise idealista. Ela não tem a ver com a materialidade da luta de classes. O problema da direção é um dos problemas de uma análise. Não é o problema principal em qualquer... O Breno sambou demais em cima do Gustavo. Só os fãs do Gustavo não querem chegar. Cara, para. Essa frase aqui é muito boa. O momento, depois que eu falo que nós estamos vivendo o loirismo cultural do comunismo, a turma pega no meu pé. A turma não gosta da piada. Ah, Luiz, esse tipo de piada aí e tal, pega mal pro comunismo no Brasil. Mas olha essa frase, ele sambou em cima do Gustavo. E só os fãs não querem enxergar. Só os fãs não querem enxergar que ele foi sambado. Então, até o linguajar dos comunistas tá migrando pra essa coisa meio de cultura pop, né? De filme de herói, de popstar, de diva pop, né? Então, uma coisa assim, meio, porra, é uma coisa jovem, né? Os debates hoje em dia, eles tomaram o lugar dos filmes da Marvel. Então, a Marvel vem passando por uma forte crise, né? E aí o jovem não tem mais o que ele ser fã dele, não tem o Homem de Ferro morreu, o Capitão América ficou velho, o outro lá, não sei o quê. Aí também tem a questão de não se encontrar mais com cantores, né? O Kanye West foi cancelado, o Oruan tá preso, e tá ficando sem ídolos. Aí tem as diva pop, mas deu uma brigueira. Então agora é isso, sabe? Tá uma coisa meio nessa carência, estão migrando. Então o comunismo tá virando isso, cara. Então deu uma sambada. Um velho desse, imagina esse velho do Breno Altman, com todo respeito, tá? Eu também sou velho. Mas um velho desse sambando na cara de outro velho que é o Gustavo, né? Situação. Em qualquer situação. Mas isso é o virginismo, ganhou é o virginismo cultural, tá? Vai sair na Choquei. Breno Altman samba. Força no trotskismo como instrumento, inclusive, de luta soviética. Deixa o chat descobrir que o Breno Altman é petista. Se uma revolução não é vitoriosa, é porque a União Soviética traiu, é porque o Stalin traiu, é porque os partidos comunistas traíram. Essa é a lógica que guia o trotskismo, inclusive nas relações entre os grupos trotskistas. Discutem por coisas que são marginais e rompem com fúria, porque crise de direção é o conceito fundamental que guia. Você sabe sobre esse negócio de crise de direção? Eu me lembrei de uma coisa, uma historinha rapidinha. O técnico da seleção italiana em 1970, ele chamava... Eu vou ter que botar... Será que eu boto isso? Valcaretti. Eu boto isso no corte? Comunista samba na cara de outro comunista e fãs não admite. Vai ficar confuso o título, pessoal, vai. Era o técnico da seleção de 70. A Itália perdeu de 4-1 pro Brasil na final. Não é isso? Sim, sim. Aí perguntaram pra ele,
quais os erros que a Itália cometeu para tomar essa goleada? Ele respondeu, eu não cometi nenhum erro. Nossa atuação foi perfeita, nós fizemos o máximo que a gente podia. Nós estávamos enfrentando um time contra o qual não era possível fazer melhor do que a gente fez. Boa. Aí, ó. Veja, os problemas não se resumem à crise de direção. Faço aqui a pergunta rapidamente, que estourei meu tempo mais uma vez. Em uma entrevista, agora eu vou fazer uma pergunta pró-Trotsky. Todo pessoal, pergunta pró-Trotsky. Todo mundo fica atento. Você trava a língua, hein? Pró-Trotsky. Pró-Trotsky, trava a língua. Em uma entrevista a Matteo Fossa, em 1938, Trotsky afirmou que se houvesse uma guerra entre o Brasil do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, contra o Reino Unido, ele estaria ao lado do ditador Getúlio Vargas contra o democrático imperialismo britânico. Ele criticava quem tentava substituir nos países periféricos a luta contra o imperialismo pela luta contra o fascismo. Por que teu partido, Gustavo, o PSTU, não segue essa orientação do seu patrono ideológico? Por que apoia a Ucrânia, patrocinada pela OTAN, contra a Rússia? Por que vibrou com a derrubada de Bashar al-Assad na Síria, ao lado dos governos ocidentais? Por que trata o governo bolivariano na Venezuela, submetido a um brutal cerco pelo imperialismo norte-americano, como uma ditadura e como suposto inimigo das classes trabalhadoras? Cada um desses pontos seria, você vai ter um tempo, seriam 5 minutos para a resposta. Sim. Ele teria 6 para essa aqui, ele estourou 2,40, então ele tem você 7,40. 7,40, maravilha. Então eu vou voltar nas considerações lá Essa foi a atrás, sambada? Eu acho engraçado esse argumento de que esse é o discurso liberal, esse é o discurso da direita. É tão simples fazer isso que eu posso fazer isso com o Breno agora. Por exemplo, esse discurso de que a violência de Stalin, ela começou lá atrás, com Lenin, Trotsky, era a mesma coisa, é um discurso conservador, não é nem liberal, é conservador. É a tese do Solzhenitsyn, por exemplo. Solzhenitsyn, que ganhou depois até o Nobel, que fugiu da Rússia e tudo. A tese central dele é que todas essas atrocidades que foram feitas no período do stalinismo está na origem do bolchevismo. Tá? É uma tese da ciência política mais conservadora, como Hannah Arendt, por exemplo, e por aí vai. E aí, sambou de volta, hein? Sambou de volta, hein? Mas isso é um tipo de argumento rasteiro, porque além de você discutir o conteúdo específico, você fala, isso aí é o argumento dos liberais. É como se os liberais falassem, algum liberal falasse assim, teve um golpe no Brasil em 64, então agora eu tenho que falar outra coisa, porque um liberal disse isso aí. Entende? E evita-se de discutir a questão. A galera aqui na política, eu já falei isso daí. Tem 2 neurônios. Ou é ou não é. É o 3/8, é o pior que o 3/8. Então é ou não é. Então aqui que eu falei esse dia, tava na live. Se aparece o Paulo Cogos falando assim, eu sou ANCAP, sou contra o imposto é roubo. O esquerdista que pensa com Lé com Cré, ou é ou não é, ele fala assim, bom, se o ANCAP é 100% contra o imposto, então para eu não ser ANCAP, liberal, eu vou ser 100% a favor do imposto. Então eu tenho que ser a favor do imposto. Tudo que for imposto novo eu tenho que apoiar e bater palma, porque senão eles vão chamar eu de liberal. Tem uma galera que pensa assim. Tem uma galera que ou é ou não é. Os 2 neurônios que Deus deu para eles. Mete ao fato, tem liberais que falam a mesma coisa. Os textos que ele fala de matem X, matem Y, tem uma diferença cabal. Ali você não só tem uma guerra de fato, como uma guerra, inclusive, que sequer foi produzida pela Rússia e logo depois pela União Soviética. A guerra civil é uma reação que se dá à Revolução Russa de 1917, né? Quando dezenas de países, com fornecimento de material, inclusive envio de exércitos japoneses, mandaram mais de 70 mil soldados para a Guerra Civil Russa. Inglaterra e França só não mandaram mais, porque os primeiros batalhões que mandaram, os caras estão sendo ganhos pelo bolchevismo. Tá? Na França você tem documentações que mostram isso, inclusive enviem armas, enviem dinheiro, mas não enviem mais soldados que depois vocês vão criar bolchevique para mandar de volta para a França. Você tinha uma guerra fratricida e são ordens que se dá no contexto de guerra. E aí, óbvio, a tática do Domênico Lossurdo, que aqui o Breno nada mais faz do que retomar, é falar, não, quando Stalin, o cara que, olha só, apoiava a NEP, falava para os kulaks enriquecerem, para os camponeses enriquecerem, enquanto a linha da posição de esquerda do qual Trotsky participava, que defendia a NEP, mas falava que tem que ter uma taxação progressiva, quem ganha mais paga mais, essa renda tem que ser usada para a industrialização do país, para a gente ganhar os camponeses e tudo mais, enquanto Stalin estimulava os camponeses a enriquecer, ele dá um giro abrupto e resolve exterminar todo mundo. E aí isso é o quê? É uma guerra, é claro.
Olha lá, reportagem da Folha de São Paulo, falando do loirismo cultural. Ó. Encaminhado com frequência. Quando o comunismo viraliza, o vácuo ocupado por Jones Manuel. Entre quem mais cresce nas redes sociais, só youtuber marxista-leninista foge à regra conservadora. Aí, ó. Mas quando o critério é crescimento, não apenas o tamanho, a surpresa vem justamente da esquerda. Nos últimos 90 dias, quem mais ganhou seguidores foi Jones Manuel. Mamãe, falei. Ah, louco, hein? Perdeu pro Jones, hein? Perdeu pro Jones, hein? O Jones tá com um engajamentão maior que o teu, hein? Ai, que engajamento. E desse tamanho, assim, o engajamento do Jones. Tá ganhando do Mamãe Falei. Mamãe Falei, não adianta provar. Você não vai conseguir provar nada. Tá? Não vai conseguir provar nada. Tá? O engajamentão. Mas tá bom também de react, né? Debate aí tá tranquilo. Vocês não querem mais nada, né? Tá tudo certo, né? Alguma coisa que vocês querem ver? Pô, já 40 minutos de corte, tá louco. Muito cordial. Quem ganhou foi o povo brasileiro, que finalmente agora vai poder deitar a cabeça no travesseiro e escolher entre Lenin e Trotsky, em Stalin ou Trotsky, tá? Então, pra você que vivia com essa dúvida aí, com essa inquietação, agora você sabe quem você vai defender. Tá? Acabou? Depois dessa sambada